Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais uma exposição doutrinária do Luzes no Caminho. Vamos convidá-los para esse dia de hoje fazermos esta exposição, um tema bastante interessante, um tema que podemos fazer em casa, podemos e devemos fazer em casa, mas como a casa sempre nos pede, a gente, antes de iniciar propriamente dito a exposição, precisamos fazer uma oração, uma prece, levar o pensamento a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, pedir aos nossos anjos de guarda, aos espíritos guardiões, que nos amparem, que nos intuam, que nos inspirem nesse momento, para que possamos então realizar um bom trabalho e que possamos também ter em nossas casas a paz que Jesus sempre pregou para nós, a caridade, a humildade, e que todos nós possamos estar bem de saúde, tanto saúde física como espiritual, e por aqueles irmãos que estão desencarnando no momento em função da pandemia, pedimos graciosamente a esses benfeitores espirituais que os recebam, que os aloquem, que os encaminhem, e também aqueles que aqui ficaram, seus parentes que estão chorosos, que estão sentindo a falta deles, que eles sejam confortados, que eles sejam amados, que eles sejam esclarecidos a respeito do desencarne desse irmão. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado aos bons espíritos, e que assim seja. Então vamos ver. O nosso assunto de hoje é o Evangelho no Lar. Como eu já falei anteriormente, é uma atividade que podemos e devemos realizar em casa. É uma atividade das poucas que podemos fazer fora da casa espírita. Fora da casa espírita nunca é aconselhável que façamos qualquer tipo de trabalho, porque dentro da casa espírita nós estamos amparados, estamos protegidos, e o Evangelho Lar, ele nos proporciona isso também, a proteção dentro da nossa casa, a limpeza, a asepsia da nossa casa, aonde podemos contar com os espíritos benfeitores nos visitando e levando todos os miasmas da nossa casa, todos os problemas, nos ensinando como resolver, Então, o Evangelho no Lar é uma atividade essencial para qualquer espírita. Ela é obrigatória para qualquer espírita realizar esse culto do Evangelho no Lar. Então, começamos com a definição, O que é Evangelho no Lar? Então, o que nos dizem os espíritos? É uma reunião familiar constituída de preces, leituras evangélicas e comentários edificantes, com base nos ensinamentos de Jesus. Então vejam bem que a gente fazer oração nunca é demais, ter os ensinamentos de Jesus presentes dentro da nossa casa, com os demais irmãos, com filhos, netos, sobrinhos, tias. O Evangelho no Lar, ele é para todos. Não é simplesmente a finalidade de um especificamente, É para o bem do lar, para a harmonia da nossa casa. E qual é a finalidade do Evangelho no Lar? Quais são as finalidades do Evangelho no Lar? A primeira é evangelizar a família, é trazer os ensinamentos de Jesus, como a gente já falou, para dentro da família. Conversar sobre Jesus, sobre seus ensinamentos, sobre caridade, sobre humildade, as parábolas que ele nos trouxe, os ensinamentos de diversos atos que tem dentro do nosso Evangelho, em todos os seus capítulos, as bem-aventuranças. Qual é a outra finalidade? É unir a família proporcionando-lhe paz. O ideal, e nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso, é nós realizarmos esse Evangelho no Lar com a presença de todas as pessoas que na nossa casa residem.
Mas não devemos forçá-las de jeito nenhum, né? Não devemos obrigar ninguém, devemos fazer o convite, e se elas não quiserem, precisamos respeitar o seu livre-arbítrio, ok? Qual é a outra finalidade? Estudar em família as diretrizes do Evangelho. O nosso Evangelho é rico de exemplos, de boas ações. Ele é rico somente em coisas boas. O Evangelho nos ensina como devemos nos portar diante da sociedade, como devemos nos portar diante dos familiares, quando nós devemos ter a nossa humildade presente sempre, né? Devemos esquecer o orgulho, o egoísmo, esses vícios sociais que a gente já conhece de longa data. Né? Qual é a outra finalidade? É proporcionar momentos de diálogo e reflexão sobre os problemas que afligem o homem à luz dos ensinamentos cristãos. Olha, que problemas que afligem o homem hoje, né? O que é bem presente, que está bastante em voga no momento, é a pandemia. Então nós podemos, no nosso Evangelho, discutir o porquê da pandemia, quando é que ela acaba, por que as pessoas, as famílias são acometidas por essa doença, como nos portar diante disso, e sempre dentro dos ensinamentos do Cristo, né? Nada fora dos padrões que a gente conhece, né? A outra finalidade é cultivar o hábito salutar da oração em família. Veja que quando nós iniciamos aqui o nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita agora há pouco, nós iniciamos com uma prece e vamos encerrar também com uma prece. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar, pedir a Deus, pedir por coisas não materiais, mas que nós consigamos ter saúde, consigamos ter paz, que a nossa casa tenha harmonia, que ela esteja sempre protegida, né? Então a oração em família ou a oração individual de cada um de nós vai nos trazer esse momento de alegria, bem alegres e bastante promissores, né? A outra finalidade: higienizar o lar através de pensamentos e sentimentos elevados, criando um padrão vibratório de harmonia, permitindo assim maior amparo dos espíritos protetores. Pois então, higienizar o lar. Devemos, durante o nosso Evangelho no Lar, pedir que aqueles espíritos que aqui estão presentes, naquele momento do Evangelho, retirem da nossa casa todos aqueles espíritos que ainda caminham no mal, todos aqueles espíritos que não se comportam bem ainda. São nossos irmãos. Eles, com certeza, voltarão a caminhar no sentido de Jesus e no sentido de Deus, né? Mas é tão importante essa higienização, esses pensamentos, porque, veja bem, se você mora dentro de um apartamento, quando você faz o Evangelho no Lar dentro do seu apartamento, você está higienizando o seu apartamento, o seu habitat, o seu local de morar, o seu edifício, o seu bairro, a sua cidade. Então, se você está levando bons pensamentos a Deus, a Jesus, você está limpando o ar daqueles espíritos que ainda se comprazem no mal. Isso é muito importante, essa higienização, pedir esse amparo a esses protetores, a esses queridos amigos espirituais que vêm nos ajudar nesse momento de tristeza, de angústia que estamos passando, nesse mundo que é nosso, que é um mundo de provas, expiações, em pré-regeneração. Se Deus quiser, e Ele quer, em breve estaremos já num mundo regenerado, ou num mundo onde o bem estará acima do mal, e não como hoje vivemos ainda, o mal acima do bem. Qual é a outra finalidade? Auxiliar a família a enfrentar e superar dificuldades materiais e espirituais, mantendo a fé, a esperança através da oração e vigilância. Voltamos aqui de novo a falar sobre a pandemia.
com a pandemia hoje, estamos muito trancados dentro de casa para não nos infectar. Isso tem abalado as estruturas econômicas das famílias. Financeiramente, algumas famílias têm dificuldades muito sérias. Então, a gente fazendo o Evangelho, discutindo o Evangelho, a gente vai entendendo e vai se melhorando e vai melhorando essa questão, ou melhor, entendendo melhor essas situações, que isso é uma questão de momento. Em seguida vai passar isso, como tudo passa. Chico já nos disse que tudo passa, e com certeza passa. Tivemos outras pandemias, né? E já passou. É uma questão de tempo, é um momento que a Terra está vivendo, que somos, que precisamos viver. Nós que estamos aqui encarnados precisamos viver isso, mas em breve Jesus e Deus com certeza nos livrará desse mal e teremos a nossa vida normalizada, talvez melhorado. Eu acho que melhorado, bem melhorado, né? Porque aprendemos bastante dentro dessa pandemia, a estarmos em casa com a família, voltamos a conversar, a trocar ideias com nossos filhos, com nossos netos, a trazer o diálogo familiar, que em tempos antes de pandemia a gente está sempre correndo, sempre buscando a questão financeira, que é muito importante. A gente sabe, vivemos num mundo de materialismo ainda, né? Mas a gente tem aprendido com essa pandemia muito, né? E precisamos do Evangelho no lar para poder entendê-la melhor e podermos passar este período crítico que ainda estamos vivendo. Uma outra coisa que precisamos falar é que nós, os espíritos em particular, aqueles que trabalham em grupos reunidos de mediúnicos, né, precisam e devem compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Nós devemos realizar o Evangelho no lar em nossas casas, porque nós somos muitas vezes atraídos por aqueles espíritos que não querem que nós estejamos trabalhando dentro do bem, fazendo caridade, conversando com os irmãos, levando a palavra de Jesus, né? Então eles acabam interferindo e nós acabamos nos deixando levar por essas más influências, né? E como fazer o Evangelho lá? Como é que nós realizamos esse Evangelho lá? Porque isso é um ato, é uma atividade que nós vamos fazer dentro da nossa casa. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, convidar as pessoas da nossa casa, sentar a uma mesa, né? Conversar com elas, explicar o motivo real e efetivo do Evangelho lá. Se eles não entenderem, ou por uma questão ou outra não quiserem, devemos fazê-lo sozinhos. Se ninguém aqui nos acompanhar, nós precisamos fazer sozinhos. Precisamos fazer essa higienização do nosso lar, trazer para dentro de nossa casa os bons espíritos, para dentro do nosso edifício, do nosso bairro, enfim, dentro da nossa cidade, né? E quando é que nós realizamos esse Evangelho no lar? O Evangelho no lar, ele não tem... você pode fazer ele 2, 3 vezes por semana, todos os dias, fazer um mini Evangelho, se quiser. Mas o ideal, o que a gente aconselha normalmente, é uma vez por semana, né? Então a gente marca lá um dia da semana, por exemplo, eu realizo o meu Evangelho sempre às terças-feiras, às 14 horas. Aí convido as pessoas que estão dentro da minha casa, em torno de um determinado lugar, que seja a mesa, por exemplo, ou a sala, enfim. E se caso algum membro, como já falei, não queira participar, a gente tem que respeitar e aceitar com amor essa decisão, porque ele ainda não está preparado para essa atividade. A gente tem que entender. E qual é o tempo de duração? Qual é o tempo máximo que devemos fazer o nosso Evangelho no lar?
Isso depende muito, né, de cada um, mas aconselhável é, pelos espíritos, que a gente faça no máximo 30 minutos. O máximo 30 minutos. Né? Então devemos reunir as pessoas e fazer esse ato, essa reunião familiar, no máximo em 30 minutos. Né? Para não se tornar uma coisa assim muito pesada. Às vezes a gente quer avançar, quer entender, mas temos que respeitar os horários, fazer com calma, com tranquilidade, com fé, com amor, com muita esperança. Devemos ter muita esperança na espiritualidade. Bom, e se estamos lá iniciando o nosso Evangelho, ou já estamos no meio do nosso Evangelho, e nos batem a porta, alguma visita, algum parente, algum amigo, alguém que efetivamente chega à nossa casa, né? O que devemos fazer? Nós devemos convidá-lo para que ele faça também o Evangelho lá junto conosco. Se ele não quiser, vamos respeitar. Então, se ele não quiser, vamos sentar ele lá em algum lugar e deixar ele esperando até nós realizar a nossa tarefa. E é bastante interessante essa questão do visitante, né? Tem uma história que o Divaldo conta do Chico, que Chico, na sua cidade, que ele morava na época, chegou um espírito para ele um dia e disse para ele que ele fosse fazer o Evangelho no lar, na casa de uma senhora, que essa senhora estava desesperada, ela tinha perdido o filho, ele havia sido assassinado. Né? Chico, como sempre, né? Ouviu seus mentores, ouviu esses espíritos, passou na casa dessa senhora e convidou ela para fazer o Evangelho no lar, marcaram o outro dia, às 8 da noite, explicou para ela como deveria ser, que é o que nós estamos fazendo agora, como realizar o Evangelho no lar. E durante o Evangelho, estava ele e essa senhora fazendo o Evangelho, abriu-se o Evangelho segundo o Espiritismo, no texto que fala sobre perdão. Aliás, essa história do Chico tem mais a ver com o perdão do que com o Evangelho no lar, mas ela está inserida dentro desse Evangelho no lar. Né? E eles estão fazendo ali o Evangelho no lar e batem a porta. E a senhora levanta, vai até a porta, tem um mendigo na porta. E ele, educadamente, pede para essa senhora que ela sirva comida para ele e tal. Né? E ela disse para ele que no momento ela não poderia fazer, mas que se ele quisesse entrar, inclusive participar do Evangelho, ele poderia participar e depois ela com certeza lhe daria esse prato de comida, esse lanche, enfim, o que ela tivesse em casa. E ele foi convidado à mesa. E ele sentou à mesa junto com o Chico e com essa senhora. E aí o Chico leu o texto sobre perdão e essa senhora começou a chorar desesperadamente, copiosamente, por ter perdido o filho, e contou para o Chico efetivamente o que tinha acontecido com o filho dela, que ele havia sido assassinado e que não tinham encontrado ainda o assassino, que sabia-se pouca coisa do que havia acontecido. E eis que essa pessoa que chegou durante o Evangelho começa a chorar e diz que ele era o assassino. Ele era o assassino do filho dela. E aí se criou aquele clima, deu-se andamento no Evangelho, ele pediu perdão para essa senhora, ela aceitou o perdão dele. Terminado o Evangelho no lar, ela deu o lanche, a janta para ele, a comida para ele. Chamaram a polícia, ele foi julgado, tal, pagou o crime dele, né? E seguiu a vida dele, e essa senhora também. E na outra noite, Chico está na casa espírita e recebe a visita de um espírito, um rapaz. E esse rapaz se identifica como sendo o filho daquela senhora. E ele que havia pedido que fosse realizado aquele Evangelho lá, justamente para que houvesse aquele encontro dos dois,
porque ela estava se consumindo no ódio. Então vejam a importância do Evangelho no lar. Né? Foi marcada essa reunião, esse espírito conseguiu se libertar, porque ele estava sofrendo muito pela sua mãezinha, ela por ele e ele por ela. Então tudo se resolveu e Chico mais uma vez realizou a sua tarefa de evangelizador, uma pessoa maravilhosa que ele sempre foi. Mas aí continuando, como realizar o evangelho lá, né? Devemos incentivar a participação das crianças com livros apropriados para a idade. Né? As casas espíritas, a maioria delas tem evangelização infantil. Eles podem aconselhar que tipo de livros utilizar, né? Além do Evangelho Lar, Fonte de Luz e outros que a gente já conhece. Né? Se quiser ainda, durante o nosso Evangelho Lar, as nossas orações, a gente colocar uma jarra d'água, um copo d'água, para que os mentores espirituais que comparecerem àquele nosso encontro, ali coloquem todas as benesses que nós necessitamos, que eles fluidifiquem essa água, para que nós consigamos também reparar o nosso corpo físico, mas também o corpo espiritual. Né? Isso aqui é muito importante, por isso é que a gente fala muitas vezes que é a questão de fazer atividades fora da casa espírita. Durante a nossa reunião familiar, não deve haver nenhuma manifestação mediúnica de espécie alguma. Não devemos aceitar a intuição, até porque nós estamos protegidos, isso dificilmente vai acontecer. Mas o trabalho é evangelho lá. Não se faz reunião, não se faz manifestação mediúnica dentro de casa. É muito perigoso isso. Né? Como é que a gente faz isso? Faz uma oração de abertura, agradecendo a oportunidade de estar reunido em nome de Jesus, dos Espíritos protetores. Uma prece simples, uma prece espontânea, uma prece do coração, realizando as suas vontades dentro dessa prece, né? Pedindo, agradecendo, precisamos agradecer, porque normalmente nós pedimos, não é errado pedir, devemos pedir, não por coisas materiais, devemos sempre pedir por um irmão, por aqueles que estão sofrendo, enfim. Aí nesse comentário deve tomar parte os participantes que assim quiserem em uma conversa edificante e reflexiva. Vejam quando eu citei o exemplo daquela senhora com o Chico, né? Chico leu o texto sobre o perdão para ela e explicou para ela exatamente o que era o perdão. Essa palavra tão curtinha, que é tão difícil da gente entender. Muita gente confunde, né, o perdão. Né? Que tipo de livro nós podemos usar? O Pão Nosso, que é do Chico, né? O Evangelho, Fonte Viva. Tem uma série de obras que a gente pode usar. Né? Aí depois que a gente terminar esse comentário que a gente fez sobre a leitura edificante que a gente fez, sobre o capítulo que a gente fez, né? A gente faz uma prece também pela paz, a felicidade do lar, por todos os lares do universo, não somente o nosso, para todas as famílias. Devemos fazer vibrações, pedir coragem, esperança para os que sofrem, os encarnados, os desencarnados. Essas orações elas são levadas a esses irmãos em forma de energias magnéticas. Né? Em seguida, a gente vai encerrar a reunião, né? Fazendo aquela oração final, sempre com respeito, sempre com muito amor, com muita fé, com muita dedicação. Enfim, então esse é o Evangelho no Lar. É uma oração de abertura, né? Uma leitura edificante, uma prece de vibração, a água fluidificada, com horário para iniciar, sempre dia certo. E a gente pode, nessa reunião familiar,
trocar várias e várias informações entre os membros da família, sempre à luz do Espiritismo, né? Então eu vou falar aqui agora, já estamos aí com o nosso tempo quase terminando, né? Algumas anotações de alguns espíritos com relação ao Evangelho no Lar. Mas antes eu vou contar uma outra história, né, do Chico, né, que é a importância do culto do Evangelho no lar, né? Chico Xavier orientou um casal de amigos para criar o bom hábito do culto do Evangelho no lar. Eles foram informados que se fizessem essa prática com muita fé, quando completasse 6 anos, Jesus iria enviar um presente para eles. Eles eram um casal rico, viviam bem e possuíam um lindo e valioso diamante que vinha atravessando gerações. Quando se completou o 6º ano da prática do culto do Evangelho, o casal estava ansioso para saber qual era o presente de Jesus anunciado por Chico Xavier. Depois de terminar o culto daquela contagem, eles ficaram esperando até meia-noite, mas nada aconteceu. No dia seguinte, acordaram e viram que um ladrão entrou na casa e levou pertences raros, caros e valiosos, e entre eles o valioso diamante. Eles procuraram Chico Xavier, reclamando a perda da joia. A resposta do Chico foi breve e esclarecedora. Mas o presente foi exatamente esse, o furto da joia, né? O valor daquele diamante era incalculável e houve tantos crimes, tantos suicídios por causa dele, que vocês estavam com quase uma centena de obsessores dentro da casa do casal, né? Muitos foram doutrinados e esclarecidos com o culto durante os 6 anos. Mas 28 desses espíritos, desses maus espíritos, desses espíritos ainda no caminho errado, estavam irredutíveis. O único jeito para retirá-los de lá foi fazer com que o diamante fosse embora e eles foram atrás da joia. Então, vejam que o ladrão levou a joia e junto os obsessores. E se a gente avaliar pelo lado material da coisa, né? Muitas pessoas prefeririam o diamante, não é verdade? Mas, na verdade, isso aqui é uma história para fazer a gente pensar na nossa harmonia, na nossa higiene da nossa casa, a nossa higiene mental, de retirar esses irmãozinhos que muitas vezes ficam nos perturbando. E muitas deles, às vezes, não sabem nem estão nos perturbando tanto, né? Então, como eu falei antes, vamos ver o que alguns vultos da doutrina espírita nos falam sobre o culto do Evangelho. Emmanuel destaca a importância dessa prática nos lares quando afirma: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Bezerra de Menezes: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar. Quando estiver ao alcance de nossas possibilidades, trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. André Luiz, esse mentor maravilhoso do Chico, né, que nos trouxe aquela obra fenomenal, né? São 13 livros, cada qual melhor que o outro. É uma obra que devemos ler. Nós, espíritos, e os não espíritos também devem ler. É muita informação. Os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente, é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita.
à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Por fim, Bezerra de Menezes conclui convidando-nos à ação. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar. À luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Esses textos foram tirados do Evangelho no Lar e no Coração e está no site da FEB. Então, meus irmãos, quero agradecer estar com vocês mais uma vez e dizer da importância mais uma vez do Evangelho no Lar. Devemos fazer essa atividade em casa. Estamos passando por tempos difíceis e o Evangelho no Lar, vocês vão ver que a nossa casa vai ficar harmonizada, tranquilo, vamos ter bons fluidos e vamos poder viver com muita paz e muita humildade. Convido a todos à oração final, elevando o pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, agradecendo essa doutrinária de hoje, agradecendo pela nossa saúde e que eles possam, sempre que fizermos o nosso Evangelho no Lar, estar presente, nos ajudando, nos orientando, higienizando a nossa casa e nos dando a saúde física e espiritual. Te agradecemos, Pai, por tudo que nos tem dado. E lembremos sempre que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Até a próxima, meus irmãos.